Vamos lá, gente. Então, Zé, Varza Talk 74? 4. Roda a vinheta, Barbosa. Varza Talk. Barbosa. Liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade. Mais vale uma na mão do que duas voando. Duas voando. Varza Talk 74, sensacional hoje. Denis Salvo apresentando aqui, José Augusto. José Augusto, o co-host da família brasileira. Puta, maravilhoso, hein? Tá, Jobinha, vai lá, tá na tela. Olá, desenrola, bate, joga de ladinho. É isso aí, gente. Puta, é a música do TikTok da semana. Ele trouxe mesmo. Tá, Eu trouxe toda semana agora novo quadro, música do TikTok da semana. tá certo. Humbertinho, Vamos lá. Humberto Aquino com vocês. depois de... Defensor dos bons costumes, da moral e da ética da família. Tá. Pausa pra risada coletiva. Agora voltaremos à programação normal. Pariu. Tá certo. Continuamos. Vamos lá. Hoje com a gente aqui, meu amigo Juliano Mioto. Fala, Mioto. Obrigado pela participação aí. Vamos falar sobre liberdade hoje. Liberdade. Será que temos liberdade? Liberdade ainda que tardia. Mioto, obrigado aí pela presença, cara. Eu que agradeço aí poder estar com vocês. Para mim é uma honra muito grande. Denis, a gente tem conversado aí já tem um bom tempo, né? É. Estamos juntos aí nos movimentos do Brasil aí inteiro, aí do Brasil 200 e outras coisas. E temos feito aí a nossa parte aí para ver se a liberdade não morre nessa geração, né? Porque tem aquela frase famosa, né? Acho que é do Ronald Reagan, né? Que diz que a liberdade está sempre a um passo de ser extinta, né? Uma geração de ser extinta, né? De ser apagada. Então a gente está bem no limiar mesmo aí dessa possível extinção do termo liberdade, do vocabulário da galera aí. Exatamente. E liberdade já termina com E no final, então tá tranquilo, né? Pra galera que não é. quer liberdade, né? Mas exatamente, eu quis trazer esse tema liberdade aqui com o Mioto. Né? Ele tem uma turminha da liberdade, que é pra ensinar a molecada aí. Muito interessante, e é um tema que tá realmente preocupante no Brasil atual, né? Para onde estamos indo? Temos liberdade hoje? Mioto, fala um pouquinho, vamos começar com a turminha da liberdade aí, pode ser? Fala um pouquinho do projeto. Claro. A turminha da liberdade nasceu, obviamente, aí da minha preocupação, né? Desde quando a gente começou a trabalhar aí nos movimentos de rua, em 2013, comecei a observar e participar ativamente aí, né, da luta pela libertação do Brasil, aí das garras tenebrosas da esquerda, né? A gente, em 2016, criamos aqui o Instituto Liberdade e Justiça, fizemos várias palestras, debates, fomos para as universidades, para as escolas, ensino médio, para todo lado, andamos muito. Em 2018, 17 para 18, a gente fez um livro chamado Educar e Libertar, que foi um diagnóstico. Eu juntei um grupo de mestres, doutores, e a gente fez um diagnóstico sobre alguns dos principais problemas da educação no Brasil e possíveis soluções advindas aí do livre mercado, né, advindas da livre iniciativa e da liberdade, né? E aí me preocupou bastante, né? Eu tenho uma filha também, a Sofia, e eu me preocupei também com a questão de como as nossas crianças estavam sendo doutrinadas aí a ter uma mentalidade anti-liberdade, anticapitalista, anti-tudo, né, que é bom. E eu pensei, bom, sempre via todo mundo reclamando, né, falando da doutrinação, falando mal dos livros escolares, falando mal da literatura, né, que se dissemina hoje nas escolas, e eu falei, bom, tá bom, já tem muita coisa boa escrita, mas a gente tem que estar sempre escrevendo mais. A gente não pode só ficar reclamando de tudo que está de ruim, né, no mundo. A gente também tem que deixar alguma coisa, criar coisas para ocupar os espaços vazios. Não adianta nada você ir lá numa escola, tirar os livros, vamos supor, que você acha que são ruins, e não ter nada de melhor ou de bom para colocar oferecer no lugar, né? Exato. E aí, bom, eu falei, vou criar. O primeiro livro foi
a historinha da Anya, né, e o sumiço do cãozinho Gaut, que é uma clara referência aí à Revolta de Atlas, né, de Ayn Rand. E aí a gente fala na historinha, o cãozinho Gaut, ele vai para uma caverna, enfim, é bem interessante. Eu criei um personagem, Cogros, o Terrível, que é um menininho baixinho, nervoso, que vive numa ponte lá e pensa que é um ogro e que tem um tanquinho de guerra. A gente faz a historinha baseada em valores, princípios, conceitos da liberdade, conceitos de virtudes, né? Então, o segundo livro é o Antônio, o Segredo do Universo, em breves lições, que é uma adaptação das 6 lições de Mises para crianças. Então, esse segundo livro, a gente traz um pouco mais de conceitos, né, assim, sobre economia, por que o rei não pode, na verdade, na historinha tem o rei malvado, né? Por que o rei malvado não pode fazer um decreto ali obrigando a entregar churros para as crianças, né? Porque a história começa com o rei dos churros, né? O rei dos churros, o menininho, o Antônio, ele fica encabulado. Por que ele é rei, né? Ele tem um castelo, ele tem súditos. Aí o tio Frederico, que é uma brincadeira com o Frederico Bastiat, e o compadre Ludovico vão explicar para ele ali que não é bem assim e que ele é um rei dos churros porque ele trabalha, acorda cedo, ele produz um churros gostoso. O rei não pode fazer decreto obrigando ele a entregar churros de graça para as crianças. Por que não pode imprimir dinheiro? E o legal é o seguinte, eu vou nas escolas e às vezes vou contar história, né, para as crianças, né? Fazer contação de história da turminha. E é incrível como a receptividade, a maneira como as crianças interagem com os personagens, com as histórias, é muito incrível. Assim, eu digo para vocês assim, eu queria ser o Batman, para ser um bilionário excêntrico, viver na minha caverna e sair para fazer o bem. Mas eu sou o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Eu tenho que trabalhar pra caralho para poder fazer dar certo, porque, cara, é um trabalho muito bom você ir lá, levar para as crianças os bons conceitos, falar da família, falar das coisas boas e ver como o olhinho delas brilha, sabe? O tanto que é bom você poder compartilhar isso com as crianças. E aí a gente tem vários outros projetos aí em andamento, e no decorrer da nossa conversa aí a gente pode ir falando sobre os outros projetos da turminha. Legal. Essa parte do por que não pode imprimir dinheiro, tem alguns candidatos à presidência aí que deviam ler essa historinha sua aí, viu, cara? Ciro. Lição número 1 em qualquer escola de economia. Repare bem. O pessoal fala, não, dessa vez vai dar certo. E olha só, se você olhar aqui do livrinho do Antônio, né, tem o compadre Ludovico, qualquer semelhança com Ludwig von Mises é mera coincidência. E aqui uma das ilustrações é ele contando pro Antônio, né, por que não pode imprimir dinheiro. Aí ele começa a pensar, se eu imprimir dinheiro eu vou comprar um monte de churros, olha. Lá no Rei dos Churros. Mas aí ele explica, né, que vai causar inflação. Só que eu faço isso tudo numa linguagem bem infantil, bem legal, bem lúdico. Aí no finalzinho dos livros geralmente tem o dicionário, né, dos compadres, ou o dicionário onde a gente explica alguns dos termos assim para as crianças. Enfim, a gente tenta fazer da forma mais divertida possível aí temas e assuntos tão complexos. Legal. Para qual idade é mais ou menos aí, Miyotô, que você foi feito esse... Então, o livro da Anya, eu fiz ele para crianças entre 5 e 7 anos. Tá. Os pequenininhos que estão aprendendo a ler, né? O do Antônio, ele tem um pouco mais de texto, assim, é uma história um pouco mais densa, então a gente geralmente recomenda a partir dos 7 anos. A criança que já 6, 7 anos, a criança que já está, né, já sabe ler, né? Uhum. Mas também não impede que o pai sente com o filho, conte a historinha, né? Claro. A idade acho que é mais não pela leitura, mas pelo entendimento, né? Já começar a entender esse tipo de abordagem, conceito, né? Então... exatamente. Não, legal. Então, assim, isso é colocado em alguma escola, em material didático, ou é um material à parte, Miyotô? Então, ainda é um material à parte. Eu tenho um dos projetos que está em andamento da turminha, a gente conseguiu uma emenda parlamentar no Distrito Federal
para distribuir em escolas públicas. Legal. São 10 mil livrinhos da turminha para distribuir para alunos de escolas públicas do Distrito Federal. Só que está tendo uma dificuldade porque a Secretaria de Educação, que é dominada aí pelo pessoal que não gosta muito do que a gente ensina, né? E aí está sendo colocado um monte de dificuldade. A gente está tentando achar uma maneira aí de resolver isso, né? Criaram impedimentos assim de coisas absurdas. Eu ainda não posso falar muito sobre o que está acontecendo, porque ainda está em andamento, né? Mas o que a gente está observando é que parece que está havendo de propósito assim, uma tentativa de impedir que os livros da turminha sejam distribuídos. Mas, enfim, a gente tenta fazer o nosso melhor. Eu tenho visitado escolas no Brasil inteiro, já fui em 6 cidades do Nordeste, no Rio de Janeiro, aqui em Goiânia. Eu participo de ações sociais, onde a gente faz doação de livros, né? Então, a gente vai em escolas públicas, doa livro para as crianças, vai em biblioteca. Então, a gente tenta fazer o máximo possível para disseminar esse conhecimento, seja com a distribuição do livro, seja também eu indo pessoalmente, eu ponho lá minha cartolinha, vou lá, faço uma tarde ou uma manhã de histórias com as crianças, e tem sido um trabalho aí muito intenso. Legal. Milton, uma pergunta, como que funciona assim o desenvolvimento do projeto, né? Você tem uma equipe, você tem alguém que é da área mais pedagógico, você faz uma pesquisa com as escolas, vê qual é o tema também que seria mais interessante para tratar com esse público. Você tem uma equipe que cuida da parte da diagramação, de criação de personagens, o investimento também, né? Porque tudo vai, né? Vai dinheiro e, né, tudo custa muito caro. Como que funciona esse processo? Então, a minha equipe é praticamente eu, minha esposa, né, que me ajuda bastante na parte administrativa e também com as ideias. Ela faz a parte de revisão. Eu tenho uma filha também, a Sofia, que me ajuda também a fazer a revisão dos livros sob o olhar da criança, né? Então ela lê a historinha para ver se tá legal, se não tá. Tem a parte de diagramação. Geralmente eu tenho um desenhista que faz para mim as ilustrações, né? Que é o Anísio Serra Azul. Ele faz as ilustrações e já me entrega tudo diagramado, né? Os livros, né? E ilustrado. E aí, assim, o processo de fazer isso é muito caro, tá? Assim, é caro porque, assim, o tempo que você leva para produzir, para fazer a história, fazer as pesquisas, igual você colocou, e fazer todas as revisões, fazer a parte de ilustração, a impressão dos livros é cara. Então, o que acontece? A primeira edição dos livros a gente fez através de um crowdfunding. Então, a gente lançou um crowdfunding pelo meu instituto. Graças a Deus, a gente superou a meta inicial, né, na época. E foi um sucesso esse crowdfunding. E a gente, na largada, a gente já conseguiu distribuir mais de 1.500 livros, né, para todo o Brasil. Mas o decorrer do projeto, a gente tem contado também com o apoio de empresários, né? A iniciativa privada. Então, tem empresários que fazem doações pontuais, outros que pagam para ter o logo deles no material, enfim, outros que fazem doação de livros e pedem anonimato, outros que doam, por exemplo, para uma ação específica. Eu fui no Nordeste, então eu tinha que distribuir livros em escolas públicas lá, né, fazer a viagem, então teve empresário que pagou a passagem, outro que pagou as despesas, outro ajudou a pagar os livros para a gente distribuir. Então, assim, mas é um trabalho assim, extremamente penoso, difícil. Eu banco também muita coisa do meu bolso, do meu próprio bolso, seja com recurso meu, financeiro, seja com o tempo que eu gasto fazendo tudo isso, né? Porque eu sou advogado. Então, eu praticamente deixo de fazer as minhas atividades, né, como profissional para atender esse projeto. Então, se vocês me perguntarem, eu já desisti
de fazer isso umas 500 vezes. Acho que quase todos os dias eu acordo e falo, chega, e me olho no espelho e falo assim, você é doido, velho. Vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Isso aí é coisa de gente doida. O que você está fazendo não é coisa de gente normal. Você vai ter um colapso daqui a pouco, e, enfim. Mas o interessante assim, é que Deus tem abençoado tanto assim, que esse tempo todo que eu estou trabalhando nisso, assim, tem vindo muitas providências pontuais. Eu tenho outros projetos também pelo ILJ, né? Eu estou trabalhando agora num projeto de um observatório da liberdade econômica. A gente mapeou mais de 3.000 leis que foram votadas no ano passado e nesse ano, e a gente classificou elas conforme critérios de liberdade econômica, e vai ser lançado agora em junho, né? Eu até depois vou avisar vocês. Aí a gente vai fazendo projetos, e esses projetos vão dando condições da gente continuar em pé. Mas eu confesso para vocês que é muito difícil e não é brinquedo. É muito trabalhoso, né? Aceitação, do jeito que tá hoje, né, Milton? Você conseguir entrar com material desse para realmente uma difusão boa, né? Que atinja bastante gente, é muito complicado, né? Um detalhe só pequeno, assim, muitas pessoas aqui no Brasil, de direita principalmente, né, de liberais e tudo, a gente ouve as pessoas falarem esse mantra, porque a gente precisa melhorar a educação, porque a saída é a educação, é a cultura. Só que eu vou falar a verdade para vocês, ninguém bota a mão no bolso para a educação e para a cultura. Se você falar, a gente tem um grupo aqui de empresários até grande, né? E se a gente fala assim, a gente está fazendo arrecadação para fazer outdoor para o Bolsonaro, ou para fazer não sei o que, coisas assim, que não vai resolver o problema de ninguém, mas que sei lá o que é. Chama atenção, né? Chama atenção, mas sobra dinheiro. Mas quando fala assim, olha, eu estou fazendo um documentário, olha, eu estou fazendo um livro, olha, eu preciso fazer uma ação social. Legal. Vai lá. É legal, bom, bacana, hein? Parabéns. Tapinha nas costas. E ninguém bota a mão no bolso. Essa é a verdade. Então, esse é o grande desafio. E os grandes empresários de direita do Brasil, a maioria deles, eu não sei o que eles estão pensando, se eles acham que a gente vai conseguir vencer tudo isso que está acontecendo se a gente não investir urgentemente em educação e cultura. A esquerda entendeu isso lá atrás, por isso que eles nadam de braçada em cima de nós. Eu vou fazer um pouco... Tá cortando muito meu áudio aqui, cara. Eu vou fazer um pouco o advogado do diabo lá, e até agora no final que você comentou da esquerda vai juntar com o que eu tava falando. Vai falando aí. Que nem você falou, tudo bem, né? Os empresários não tem, né? Quando vai falar de educação, não bota a mão no bolso, não vai pra frente, e que a esquerda entendeu isso no passado. Sim, ela entendeu, só que ela usa a máquina pública para isso, né? Então, assim, quando você começou a falar, aí que vem, acho que o financiamento maior deles, né? Que também, com o dinheiro próprio, não faz nada. Vai usar o dinheiro da máquina pública, que a gente sabe que é notório. Então, quando você começou a falar de a gente está atrás, né, de um projeto de lei e tal, não sei o quê, eu não sei se eu entendi direito, mas que hoje é um material que não faz parte da grade curricular, né, obviamente, então vocês distribuem isso de maneira paradidática, né, vamos dizer assim. Então a escola não tem obrigação nenhuma de colocar, então assim, tem livro extra ali. Exatamente, tem escola que vai querer e tal. Mas eu também não simpatizo muito com a ideia de que isso venha ou por lei ou por obrigação, porque também você dá pano pra manga pro outro lado, né? Você fala, por que esses valores são passados de maneira de lei? Então eu também quero uma lei que coloque X, Y, Z e trocentas outras coisas, entendeu? Todos. Então eu acho que. Então, assim, pra mim, quanto menos intervenção estatal tiver. Deixa eu fazer um comentário aí ao advogado do diabo. O que acontece? Primeira coisa, Karl Marx, quando ele começou a fazer o trabalho dele, ele não trabalhava, ele ficava por conta daquilo, e ele tinha o Engels e tinha outras pessoas, uma viúva rica que sustentavam ele. A escola de Frankfurt, que foi a principal escola que influenciou tudo que acontece hoje no mundo, de gaysismo, de politicamente correto, tudo que você vê hoje de podre, de ruim no mundo, foi forjado pela escola de Frankfurt. Eles começaram com uma doação milionária de um filho de um industrial, o Max Weil.
ele fez uma doação, ele perguntou assim, quanto que custa 60 anos de salário do melhor professor de uma universidade alemã? Ah, tá tanto? Então tá aqui o dinheiro, eu vou depositar num fundo e vocês vão ficar por conta disso. Hoje você tem George Soros, Bill Gates, Fundação Ford, você tem os bancos, as fundações dos bancos, você tem uma infinidade de bilionários e de fundações bilionárias, que é a própria Fundação Lema, que injeta muito, mas muito dinheiro mesmo para sustentar projetos na área de educação, na área de cultura, para a esquerda. Inclusive, assim, eu procurei aqui a Fundação Bradesco, que é privada. Falei, olha, eu tenho um projeto aqui, não falei de nada de ideologia. Meu projeto é um projeto de literatura para crianças com valores e princípios, que a gente trabalha as forças de caráter, enfim. Eu não falo de ideologia. Vamos falar de valores, que são valores universais. Sabedoria, justiça, bondade, são valores universais. Que não, a maioria não tem. Não, de cara já fecharam a porta para mim. De cara falaram assim, olha, beleza, seu projeto é bonito, mas um dia se a gente precisar aqui, a gente chama. Então, o que acontece? Aí quando você vai para os famosos ricos, bilionários de direita, os mais famosinhos, e você vai, às vezes, atrás deles para tentar conversar com eles, pelo menos, sobre o projeto, você não consegue nem falar com esses caras. Você não consegue falar com os principais políticos de direita. Você não consegue falar com aquela Secretaria de Cultura que tinha ali do governo Bolsonaro. Para mim, era só um bando de pateta lacrando na internet. E que eles me escutem, tá? Porque é isso que eles eram. É um bando de pateta lacrando e brigando, fazendo de conta que estava fazendo alguma coisa. Quando eu falo de a gente ter apoio público, é o seguinte, existem rios de dinheiro que são investidos todos os anos via lei de incentivo. Isso existe, já tem lei para isso. Eu não preciso de uma lei aprovada para me beneficiar. Eu preciso apenas que essa lei seja equânime, que ela possa beneficiar tanto o lado de lá quanto o lado de cá. Eu preciso que, já que existe esse dinheiro, já que existe, por exemplo, uma fundação, já que existe alguma coisa assim, que isso possa, de alguma forma, ser revertido para projetos bons. Eu não estou pedindo nenhuma caridade governamental, não estou pedindo nenhum apoio incondicional, não estou pedindo nenhuma bondade, não. Eu estou dizendo o seguinte, falta entre nós, talvez, eu entendo que o governo Bolsonaro é um governo que, desde o início, ele vive em batalhas imaginárias e reais, né? Desde o início, ele passa por muitos problemas, por muitas perseguições, mas um governo que você fica 4 anos e não consegue entender o papel da cultura e da educação para a formação de médio e longo prazo de uma direita, de uma pluralidade de ideias, e eu não estou nem falando de ideologia, eu estou falando de você ter pluralidade, você poder ouvir tanto o lado de lá quanto o lado de cá, e a gente poder sentar e conversar. Isso não existiu. Então, a gente poder ter apoio de alguma lei ou de uma emenda parlamentar, eu não tive nenhum parlamentar de direita que teve uma parlamentar do Novo que fez uma emenda para mim. Olá, Zé. Ela gostou do projeto e fez lá para Brasília. Peaky Blinders. Então, assim, é muito complicado. Não estou pedindo caridade governamental, mas eu acho que a gente tem que ter paridade de armas, e a gente não tem hoje. Tá. Perfeito. Humbertinho levantou a mão, vai lá, Humberto. Milton, acho que você foi no ponto certo. Acho que uma das coisas mais tristes que tem é essa endemonização da questão cultural, né? Ou seja, tinham projetos que eram ruins e que eram aprovados e tudo, tinham, tá? Mas infelizmente eles pegaram isso como sendo uma regra. E aí tem projetos muito bons que também foram prejudicados, entendeu? Como você bem colocou, existe já a lei, tá? E tem que se beneficiar todo mundo, desde que o projeto seja bom, que traga algum benefício, realmente, né, para a sociedade. Então, Humberto, como você bem colocou também, isso aí, o seu projeto é um projeto de cidadania, pô, entendeu? É para ensinar as crianças princípios básicos de convivência. Realmente não tem ideologia, né? Então, exatamente. Mas, Humberto, o problema é quem decide o que é bom. Entendeu? Esse que é o lance. Entendeu?
Essa que é a minha série. Mas a questão toda é que aparentemente o Mioto, quando ele vai conversar, ou que ele vai tentar, como ele falou, vai tentar falar com o Ministério da Cultura, ele não é nem ouvido. Eu acredito que talvez eles nem chegaram a falar: Mioto, manda para mim alguns exemplares, deixa eu dar uma olhada no teu projeto, deixa eu ver alguma coisa que você já produz, vamos conversar, vamos tentar ver se realmente isso é adequado, se isso realmente é uma coisa que pode, que o poder público pode ajudar ou não. Provavelmente nunca chegaram a ir tão fundo assim. Acho que as portas já se fecham antes de ter algum tipo de abertura, né? É tudo blindado lá em Brasília. Assim, eu tentei várias vezes marcar reuniões para apresentar o projeto. A gente tem também aqui o projeto do documentário, né, dos 200 anos da independência. Depois a gente pode falar um pouquinho dele. Vamos falar, sim. E a gente não consegue sequer marcar uma reunião, porque as pessoas que estão em volta ali não deixam. É como se fosse assim, um castelo intransponível. Eu lembro que quando estava o Weintraub estava lá no Ministério da Educação, eu fui lá, eu consegui um contato de um principal assessor dele, e aí marquei de ir lá, levei os livros da turminha, mas não me deixaram entrar na sala para falar com o cara. Aí, tipo assim, aí me pediram: manda um projeto aí pra gente ver como é que dá. Mas assim, nunca virou nada, nunca deram andamento, nunca nem tiveram o trabalho de dizer assim: olha, eu vou te encaminhar para uma pessoa aqui que vai te orientar como é que você adequa o seu projeto para atender às normas, atender ao PNLD, seja lá o que for. Nunca me deram uma atenção sequer. E eu pensei assim: cara, eu tô na linha de frente, eu tô numa linha de batalha que, assim, vai decidir algo que faz toda a diferença, que é educação, cultura. E aí eu não consigo sequer ter a atenção dos caras, porque eles estavam preocupados ali em ficar em rede social, ali brigando, fazendo lacração, porque queriam ser candidatos num futuro próximo. E para mim, o maior erro da direita no Brasil, dos liberais acho que tem tanto, mas principalmente da chamada direita brasileira, que eu acho que até deveria dizer entre aspas, é essa obsessão louca que eles têm com cargo político, com coisas que vão durar 4 anos e que ele nem sabe se vai se reeleger depois. Eles têm uma sedução com relação a isso e não usam isso nem para beneficiar algo que vai perpetuar eles no poder. Eles, então, muito assim, vamos ocupar um cargo político e ficar ali, tirar o máximo de proveito possível e depois que se dane o resto. A impressão que dá é essa. Eu posso é verdade. No começo você pontuou bem, né? Que eles não se tocaram da arma que é você ter de você ter a educação, né? Você montar uma grade, tudo bem, você montar alguma coisa, assim, ninguém se tocou disso. Mas o problema é o seguinte: o que isso vai surtir de efeito imediato? Nada. Nada, então. O cara pensa no imediatismo. Pra ele nada. Quem viu aí a festa de comemoração de uma formatura na Universidade Federal lá de Sergipe, dos jovens lá dançando, gritando ladrão lá, gritando o nome do ladrão. Quem viu isso? Todo mundo. O Brasil... Aí os deputegues ficam lá, que absurdo e tal. Só que para esses estudantes estarem ali, depois de 4, 5 anos na universidade, fazendo aquela comemoração vil e patética a um bandido, tem todo um trabalho de educação, de ocupação de espaço, de cultura, de educação que foi feito lá atrás. Está sendo feito há muitos anos. Exatamente. Aí você acha que surgiu do nada? Do nada eles viraram lulistas? Do nada eles viraram adoradores do diabo? Não, eles estavam ali sendo doutrinados. A academia virou um lugar fechado. Você só faz um mestrado e um doutorado. E você pensa assim, começa na base, vai para o meio como diz, do fundamental, do ensino médio, os alunos já chegam na universidade. Eu para falar a verdade para vocês, eu acho que até se eu puder evitar que a minha filha vá para alguma universidade, eu prefiro que ela busque uma saída no mercado financeiro ou alguma coisa na área digital. Você já vai estar muito rico, Mioto. Fica tranquilo. Você já vai estar milionário, não precisa. Fica sossegado. Tomara, viu? O seu Batman.
Jobinha levantou a mão aí, Jobinha, quer fazer um... Não, eu ia perguntar, quando você leva esse material nas escolas, para o consumidor final, vamos dizer, que são os alunos, de quem você sente a maior resistência em permitir que você continue seu trabalho? São dos professores ou das secretarias estaduais e municipais de ensino? Nas escolas, na verdade, eu tenho que dizer que eu nunca vi nenhuma resistência inicial ao meu projeto. O que acontece é o seguinte: todo mundo adora, as crianças adoram, os professores tiram foto comigo, pede autógrafo, sabe aquele negócio assim, ser bem recebido? Mas por algum motivo estranho, aí eu não sei se eles vão lá, pesquisa, esse cara aqui, ele não é de esquerda, sei lá, aí ninguém nunca mais me chama, ou não dá andamento, ou não adota o livro. Não tem lacração, então, assim, não é de esquerda, já vai abandonando. Não tem lacração, não dá continuidade. Mas assim, aonde eu fui, por exemplo, eu fui em 2 escolas do Rio de Janeiro, que a coordenadora era do PSOL, a coordenadora. E eram escolas de milionários, um pessoal judeu lá, um pessoal muito bem de situação, mensalidade de 5, 6 mil reais. Uma escola, e assim, foi uma coisa assim, as crianças ficaram encantadas, os professores adoraram. Eu dei palestra para as crianças, falei historinha, conversei com os professores, então assim, tudo foi muito, muito bem recebido. Eu vendi muito livro, vendi assim, todo mundo, que eles mandaram cartinha para os pais, para os alunos levarem o dinheiro. Então assim, muitos livros, foi uma das visitas que eu mais vendi livros no Rio de Janeiro. Foi uma escola no Botafogo e outra na Barra. E só que nunca mais, aí falaram que iam adotar o livro, depois nunca mais adotaram, não me chamaram mais, não falaram mais nada. É só aquele oba-oba e depois o negócio... Aí o que eu fico pensando assim, tá bom, o material não é ruim, porque eu tenho o feedback dos pais que me respondem, eu tenho o feedback das crianças, que tem crianças que adoram, são apaixonadas no Cãozinho Gaut. Eu escuto relatos às vezes de mãe que fala assim, meu filho, ele só dorme se eu contar a historinha do Cãozinho Gaut para ele e tal. Então eu tenho áudios, vídeos de crianças me mandando mensagens carinhosas, dizendo assim, tio, adoro a historinha, tal, você sabe, coisas assim. Então eu penso assim, não é um problema com o material, não é um problema com as historinhas, não é um problema com a ilustração. Então deve ter alguma coisa que deve estar pegando. Eu confesso para vocês que eu nunca descobri. Ninguém nunca fala, né? Ô Mioto, eu tenho uma filha vai fazer 6 anos agora, né? E eu vejo, né, no ensino dela na escola, já hoje, falando sobre as mesmas coisas que a gente teve há quantos anos? Até 40 anos atrás. 40 anos atrás. É a mesma bosta. Tudo igual. A água vai acabar. Os índios, não sei o que lá. Já com 5, 6 anos, né? Porra, isso não muda, cara. Sabe? Não tem uma porra de uma escola, ou tipo, a escola não pode fazer nada diferente disso, entendeu? Será que isso não influencia também nessa escolha de poder ter um material desse aí? Eu acho que pode ter essa influência, mas olha só. O sistema educacional brasileiro, ele tem uma peculiaridade, que é o seguinte. Você tem uma BNCC que diz o que tem que ser ensinado. Tem uma programação já determinada pelo Estado do que vai ser ensinado. É obrigatório. Tem lá os caminhos é obrigatório, os caminhos formadores. Só que dentro da sala de aula, os professores eles têm uma certa liberdade de cátedra. Então você pode ter, por exemplo, um professor de direito, ou um professor esquerdista, um professor que ele vai cumprir aquela orientação básica do BNCC, mas o tom que ele vai dar na aula, os livros que ele vai adotar, o material que ele vai usar... Já é voltado para o que ele pensa ali. Ele pode fazer o que ele quiser. E se alguém tentar impedir isso, inclusive dá problema, porque o professor ele tem essa liberdade. Eu tenho aqui, por exemplo, você conhece a professora Cássia Queiroz, que é a nossa diretora de cinema aqui. Ela é professora de história no ensino médio numa escola pública. E ela passa Brasil Paralelo para as crianças, ela passa leituras que não são de esquerda, ela dá um outro tom.
tentaram chamar a atenção dela um dia desse, aí ela falou, ela ameaçou, ela falou, você vai mesmo entrar nisso? Eu tenho garantido por lei a minha liberdade de cátedra. Então, eu não sei, assim, eu acho que o problema, assim, de tudo isso é porque está tudo tão arraigado, estruturado e fechado. Os espaços mais de comando, eles estão tão bem tomados que é difícil você conseguir. Você pode colocar o melhor ministro da educação lá em Brasília, ele vai ter dificuldade de acertar essa base. Sempre então, dá merda isso, né? Não tem jeito. Cara, o MEC tudo foi aparelhado para isso, né? O MEC em Brasília tem um efetivo maior que das Forças Armadas. 300 mil pessoas, né? Acho que de 600 mil funcionários públicos federal, a metade, se não me engano, é do MEC. Então, pô, peraí, né? É uma boa briga, hein? Precisa ter tanta gente lá, né? Mas assim, pessoal, eu acho que a gente poderia ter tido um pouco mais de cuidado na escolha dos ministros da educação, né? Acho que também. Isso desde sempre. Porque tem uma galera, mas porra, meu. O primeiro foi. Você esqueceu foi colombiano. O Andrade já foi, o Posse já foi, velho. Você esqueceu que o Andrade. Mas vamos lá. Não, para que mais? Mercadante. Nossa. Mercadante. Mas só seguindo um pouquinho da linha do Mioto, vamos lá. O governo foi lá e entrou no governo, certo? Então ele tem que ter um plano e falar, poxa, eu vou pegar esses 4 anos e vou iniciar um processo, entendeu? Eu vou iniciar um processo. Não consegue, Humberto. Eu posso falar. Não, mas assim, eu quero dizer o seguinte: nenhum governo tem plano para absolutamente nada. Jobel, o cara entra lá, fala meia dúzia de coisa na campanha. Dia 1º de janeiro, pega a faixa do antecessor, senta na cadeira, reúne com a galera e fala: e aí? Fudeu. Que fatiamos? O que a gente fazia? Aí tem. Chama o Andrade da vida. Mas fala uma coisa, mas você acha Mercadante, os caras lá que eu falou lá. Sabe por quê? Mas você acha que teve algum. Você acha que teve algum planejamento mínimo para escolher o primeiro ministro da educação, cara? Não teve nenhum. Alguém foi lá e falou assim: esse cara. Como foi nos outros esse cara. Aí depois de 2 semanas, o cara não é brasileiro? Não, o cara é colombiano. Peraí, mas o LinkedIn dele, o currículo Lattes dele é uma mentira, né? O primeiro ministro da educação foi o Vélez, né? Foi. O Vélez foi indicado pelo Olavo de Carvalho. Aí assim, o que aconteceu? Salvo engano, o Bolsonaro convidou o Olavo de Carvalho para ser ministro da educação. O Olavo de Carvalho sabia que era uma latada, sabia que ia ser só bucha de canhão. Ele, não quero não, obrigado. E ele falou, então indica alguém. Aí ele conheceu o Vélez, assim, não sei com que profundidade. Não, eu não conhecia tão profundamente, ouvi dizer. O Olavo de Carvalho assim, queria ser embaixador nos Estados Unidos, né? Aí ele indicou o Vélez. Aí o Vélez, ele era uma pessoa de um bom conhecimento, mas sem nenhuma capacidade de gestão. Ele era incapaz de gerir, porque o cargo de ministro, as pessoas acham que é que legal, você ministro. É uma bucha do tamanho do mundo. Você tem que administrar coisas assim imponderáveis. Não dá para você fazer igual, por exemplo, o Vélez fez, ele sentava lá e não fazia nada. E o outro que entrou depois dele, o Weintraub lá também, ficava só caçando confusão. E, enfim, o negócio ali, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. E eu acho assim, o problema é o seguinte, até eu entendo que o governo não tem a condição de atender a todas as demandas e todas as coisas que venham, né, daqui do andar de baixo, que é o nosso, né? A gente está bem no andar bem abaixo aí dessa turma que está lá em Brasília, mas eu acho que faltou desde o início do governo Bolsonaro um entendimento melhor do que é a cultura e a educação. Até porque eles gostam de falar de cultura, de educação, de ideologia de gênero, de escola sem partido, durante a eleição. Depois que passa a eleição, ninguém mais toca no assunto. Ninguém faz mais nada. Eu tinha contato com o Miguel Najib, inclusive, do Escola Sem Partido, né?
ele reclamou muito disso. Ele falou na campanha eu conversei com ele em Brasília. Foi uma bandeira muito falada e tal, e depois foi abandonada. Abandonada porque, pelo que você falou, não exato, dá. Exato. É um negócio de longuíssimo prazo. Né? Cara, assim, eu tenho conhecimento um pouco, não talvez tão grande quanto o seu, Milton, mas um pouco melhor que o deles, porque eu sou sócio de uma escola de pré-vestibular. Então a gente já passa vários perreios só para ter autorização para existir. É inacreditável. Para autorização para existir. Brasil. Você vê que é nítida a má vontade dos órgãos reguladores quando uma escola particular vai lá. Fala, não, mas se é uma escola particular, não, mas então, peraí, você vai ter que me mostrar 800 mil papéis, eu vou ter que fazer 600 mil fiscalizações, para talvez, quiçá, quem sabe, daqui 5 anos te liberar. Chegou num ponto que a gente falou, vamos entrar para a justiça. Aí é o outro problema da educação no Brasil. Aí vamos entrar para a justiça e vamos processar o CPF. Eu não vou processar a Secretaria de Educação, eu vou processar os funcionários públicos, um por um. Aí quando a gente ameaçou ir nessa linha, caminho, as coisas magicamente não veja andaram. bem, né? Começaram a andar. E era só para a gente poder funcionar. Não tinha nenhum, né? Não tinha nenhum aspecto político. É só pelo fato de ser uma escola particular. Isso é muito triste, né, cara? É complicado. A educação no Brasil, ela tem esse problema. Ela é extremamente estatista, Sim. burocrática. Enfim, eles cobram tantas coisas das escolas particulares e as escolas públicas, por sua vez, não tem nada. São Mas eu vou de gente loser, né? Eu vou citar exatamente o que aconteceu. Depósito de criança, quase. Depósito de criança nós somos verdade, algumas escolas é quase isso. Nós somos um cursinho e nós estamos lá no processo de validação para ser uma escola de ensino médio. Ok. A escola de ensino médio tem a disciplina de química. Tirando algumas ETECs em São Paulo, eu não conheço nenhum, ou alguma outra escola que tenha ali talvez uma associação de pai de mestres mais atuante e tal. Eu não conheço nenhuma escola estadual que tenha laboratório de química, laboratório prático de química. Porque ter um laboratório de química é um problemão. É perigoso, né? Gás, é perigoso. Você vai ter gás. Você vai ter só a vidraria, custa uma fortuna. Você vai ter que ter reagentes que custam outra fortuna. Só que aí, quando a gente foi validar, uma das coisas falou, então, mas vocês têm que ter um laboratório de química. Falei, igual que escola pública tem aqui na região. Aí, falei, me mostra. Mas uma exigência. Eu falei, mas se uma escola pública não tem, por que você está exigindo que eu tenha? Porque está na lei. Eu falei, então você tem que exigir que as outras escolas também tenham. Se todo mundo tem que ter, tá tudo bem. Né? Agora, exigir que eu tenha sem que as outras tenham, só que aí não teve jeito. Não, porque está na lei, aí a gente vai ter que realmente discutir na justiça isso daí. Porque é um investimento, além de ser muito alto, cara, tem que ficar lá 2, 3 pessoas o tempo todo, porque, cara, é moleque, Joba, né? compra os tapeware, velho. Um laboratório de química. Compra os tapeware, paga o fiscal e tá tudo certo. Não, jamais. Processo com servidor público. Que eu acho que é até um papo que a gente vai falar lá com outro. Com o José, exatamente, lá, né? Com o nosso advogado da bancada. Vai falar de como o cidadão deve acionar o Estado na justiça. Vamos voltar ao tema liberdade. Vamos voltar ao tema liberdade, que passamos muito longe agora. Fomos longe aqui. Ô Mioto, falar um pouco sobre aí o Instituto Liberdade e Justiça, né? Que você tem. Qual que é o objetivo aí? O que você acha aí que nós temos hoje de liberdade? Estamos sendo ceifados de liberdade com essas coisas que estão acontecendo. Não dá nem para falar, né? A gente vai ser limado aqui do YouTube. Mas a liberdade de expressão está sendo comprometida hoje em dia, né? O que você tá achando aí desse cenário atual, cara? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando terminou aí essa coisa aí, esse negócio aí que aconteceu aí do problema aí, que a gente não pode falar o nome, aquele isso. Não pode ser isso, aquele que não podemos falar o nome, isso. Aquele órgão
Aquele órgão público que não podemos falar o nome. Você lembra do filme A Vila, né? Isso, aquele que não podemos falar o nome. O Voldemort do Harry Potter também. O Voldemort também pode ser nomeado. Exatamente. Então, quando aconteceu o problema lá, que eu tô falando problema de propósito, tá? Para ninguém falar, o cara é professor, escritor e tá falando problema. Isso. É porque quem tem um problema tem dois. Pelo menos o dia. 7 cara com 2 já. Então, o que acontece? A gente descobriu uma coisa que foi estarrecedor para muita gente. Nós não temos liberdade de ir e vir, nós não temos liberdade de empreender, nós não temos liberdade de falar. Isso é fantástico. Nós temos uma autorização provisória estatal ou dos dominadores das redes sociais para alguns assuntos, para algumas coisas. Ou seja, a liberdade ela já deixou de ser algo real há muito tempo. Nossa geração, ela provavelmente vai ser a última que vai ter esse privilégio de ainda poder falar sobre esse tema. Mas ninguém percebeu, né, Mioto? Ninguém percebeu isso, né? Muita gente não percebe. Eu vi gente comemorando, vitória da liberdade, agora nós não precisamos mais usar aquele pano de jegue na cara. Eu falei, que vitória da liberdade o quê, seu otário? Isso é vitória da burocracia que diz para você o que você deve, o que você não deve usar na sua cara. Enfim, então, cara pálida, você tem que entender que você não tem mais liberdade. Nós já vivemos numa distopia orwelliana, talvez aí numa distopia de Aldous Huxley também, em que a gente não pode mais ter liberdade de fazer o que a gente quer, porque tudo é regrado. E o Brasil ainda tem um agravante, porque nós temos uma Constituição de 88 que é extremamente monstrenga, repressora. Repressora, ela é feita num modelo comunista, né, fascista. Você tem uma legislação, principalmente na área de educação, na área trabalhista, tudo. Você tem legislações em cima de... tem uma passagem na Bíblia que diz assim, regra sobre regra, norma sobre norma, preceito sobre preceito. Ou seja, é tão difícil você servir ao Deus Estado que ele vai te condenar em algum momento. Eu vi um documentário, inclusive, sobre isso uma vez, um documentário que o cara ele fez um recorte de americanos lá nos Estados Unidos, que era justamente sobre isso, assim, pessoas que eram punidas pelo Estado em questões muito bizarras, assim. Então, o documentário ele mostrava assim, como o Estado ele pode acabar com a sua vida do nada. Basta um fiscal entender que ele não gosta de você ou ele não quer que você exista. Ele acaba com a sua empresa, ele acaba com a sua escola, ele fecha o nosso podcast, ele manda aprender os livros da turminha, ele inventa uma norma. Vai ter alguma coisa que vai te ferrar. Esse é o mundo hoje que nós vivemos. Um mundo de normas e regras. Eu vi um cara que disse isso. Aconteceu aí no evento que soldaram porta de comércio. Exato. Nojento, cara. Nojento. Tem uma frase que é isso, você tá sempre devendo pro Estado, né? Então assim, você tá sempre devendo pro Estado. Você tá levando a sua vida normal, tem alguma lei lá que você tá infringindo, entre aspas, que ninguém tá dando bola, mas ela tá lá. Aí a hora que você incomodar, o cara fala assim, você estaciona a menos de 5 metros de uma árvore. Então, pô, tem uma lei aqui, ó, que estaciona a menos de 5 metros, tem que levar seu carro. Entendeu? Mas só vale pra aquele cara, porque aquele cara tá enchendo o saco, entendeu? É sempre assim. Sempre alguém vai achar um artiguinho ali, alguma coisa que te ferra. As leis são dúbias, elas permitem N interpretações. Então o cara aprova uma lei e deixa lá, não tô precisando usar. A hora que for conveniente pro Estado, ele começa. Eu vejo. Eu vejo quando eu ligo pro meu contador. Eu falo, posso fazer isso? Ele fala, não sei, vou dar uma olhada. Se pode agora ou se não pode mais. Mês que vem podia, agora não pode mais. Ontem podia, acho que hoje não sei. Mas a gente lembra. Cara, não é só aqui, a gente pensa que é só no Brasil, que a gente tem aí uma justiça tupiniquim, que não é tão sólida quanto em outros países. É claro Jamaica, que os Estados Unidos talvez seja um pouco melhor, mas eu vi uma bizarrice. Hoje, estava ouvindo o canal, o cara falou, olha só, uma mulher processou uma seguradora nos Estados Unidos porque ela contraiu uma doença venérea fazendo sexo com o namorado no carro. E aí ela falou que como ela contraiu no carro, ela
acionou o seguro do carro, porque é um dano do carro, e a justiça acatou. Nossa! E deu para ela 5 milhões de reais. Mentira. 5 milhões de dólares. Eu vi isso, é O verdade. dano era do E aí, assim, carro. mas se ela estava transando com o namorado, como é que ela sabe que ela pegou ali e não em outro evento? Mas olha só, ainda tem um agravante. Tem um É. agravante que aqui no Brasil ainda você tem uma justiça que ela ultrapassa os limites da lei, da Constituição e age conforme a vontade suprema dos caras que estão lá. Então o que acontece? E não há quem os puna, porque assim, quem poderia punir esses caras está com alguma ciclo, coisa, né? Presa lá. E é o ciclo infinito, né? Quem pune é quem é punido. Então, e fica nisso, né? Não há quem vigie os vigilantes aqui no Brasil. Exato, mas isso era uma questão até filosófica. Em última análise, né, quem vigia os vigilantes. Então, o que acontece? O problema é que a gente não pode parar de falar da liberdade, debater filosoficamente a liberdade. Hoje a liberdade virou um debate filosófico. A liberdade não é mais algo que você possa sentir na vida real. Você pode ter momentos de liberdade na sua vida, você pode ter momentos de você se sente ali, mas é como você mesmo colocou aí, você está sempre devendo ao Estado. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com um promotor de justiça, era um caso lá de aquelas coisas de poluição ambiental, sonora, enfim. E a gente foi lá conversar com um promotor que cuidava da ação. Era uma ação civil pública, tinha uma associação de moradores em cima e tal. E eu nunca me esqueço que eu estava fazendo direito ainda. O promotor, ele, na nossa frente, ele disse o seguinte: olha, é melhor vocês serem meus amigos, porque meus amigos eu consigo pensar numa maneira de melhorar, de aliviar e de fazer alguma coisa que possa ajudar aí a resolver essa situação. Mas aos inimigos, aí ele falava assim, a lei. Aí ele tremia, assim, sabe? E teatral, cara. Ele parecia que estava possuído por um demônio, o demônio da burocracia. E ele falava assim, a lei. E eu falava, caramba, ele vai bater na gente aqui, ele vai pular ali, vai tirar uma arma. E eu fiquei com medo desse cara. Até hoje eu tenho pesadelos com a cara dele falando isso. Então, mas assim, quando você vai vendo, realmente, se você tem um amigo burocrata, a sua escola ela funciona muito mais rápido. Se você tem amigo, quando eu falo assim, ou amigo de amizade mesmo, porque você conquista a amizade dele amorosamente, né? com benefícios amorosos. Charme, sofisticação, né? Aquilo que sai da impressora do livro. Aquilo que sai da impressora do livrinho. Exatamente. Então, é bizarro isso que a gente está vivendo. Eu confesso para vocês que eu tem dias que eu penso assim, gente, talvez se viesse um meteoro, resolveria melhor essa situação do que tudo isso que a gente está fazendo aqui. Mioto, vamos falar um pouquinho do documentário aí? Quando que está saindo o documentário 200 anos da independência do Brasil, que é agora em setembro. Quem que tá participando? Como que vai ser? Dá um overview aí pra gente. O documentário é 200 anos de independência do Brasil, né? Sobre um recorte justamente da liberdade e da soberania. A gente entrevistou muitas pessoas interessantes, por exemplo, Lacombe, o próprio Gabriel Kanner, né? O neto do Antônio Hermínio de Moraes, o Beto Moraes. A gente entrevistou o Matarazzo. Estava até lá com a gente, né? Tava, foi lá no Matarazzo, foi lá. Entrevistamos Paulo Cogos, o Salim Matar, né? Salim Matar da Localiza, Bruna Torlai, a gente entrevistou Evandro Pontes. A gente tem buscado aí, a gente levantou um material bem interessante para contar um pouco dessa história, porque o Brasil vai fazer agora 200 anos de independência, né? E a gente está vendo muito pouca movimentação em torno disso, inclusive até voltando de novo aí a questão do governo. O próprio governo a gente não vê, eles falaram que ia abrir um edital para isso, não abriu, nunca vi esse edital. Então, assim, o que acontece? A previsão de lançamento desse documentário é no segundo semestre. A gente quer ver se consegue lançar ele até setembro desse ano. Provavelmente
no mês de setembro, um mês que se comemora, né? E os 200 anos, a gente quer ver se faz um lançamento em São Paulo, aí junto com o Brasil 200. Maravilha. A gente chamar alguns convidados, né? Fazer uma sessão de cinema. Ai, Barbosa. E fala, aí ó, a bandeirinha aí. O Dom Bertrand também, acho que foi entrevistado, né? Isso, o Dom Bertrand, o Luiz Dom Felipe. Tem o Dom Danilo também, que foi entrevistado, o Sepúlveda, né? Que é monarquia, porra. Da Casa Imperial. Então, assim, tem um material riquíssimo do documentário. Na verdade, Denis, a gente já tem material hoje para fazer pelo menos 3 documentários. Caramba, legal. É muito, muito rico o que a gente tem hoje de material escolhido. A gente contratou um pessoal que era da Brasil Paralelo para fazer a parte de edição aí, para a gente ficar... Vai ficar bonito, hein? Tá ficando bonito, eu vi uns pedaços já. Tá ficando bem legal, vai ficar com uma pegada bem interessante, a gente vai contar uma história interessante. Com detalhe, é só você parar para pensar, quem estava vivo quando o Brasil fez 100 anos de independência, não está mais aqui, né? E também a gente não vai estar aqui quando fizer 300 anos. Então, pode ser, Milton. É uma data muito importante, é uma data que a gente não pode deixar passar em branco. E até o motivo de existência do próprio Brasil 200. O Brasil 200 foi criado justamente com essa reflexão. Exato. 200 anos de independência, o Brasil que queremos. Então, uma parte importante do nosso documentário inclusive, a reflexão que a gente pergunta para todos os entrevistados tá bom, sob o ponto de vista da liberdade, vamos falar aí o que você entende aí que o Brasil está nesses 200 anos. Então, tem sido aí uma experiência boa. É mais uma idiotice que eu arrumei para fazer na minha vida, né? Eu sou doido mesmo. Mais uma coisa para eu me olhar no espelho todos os dias de manhã e perguntar por que eu existo, mas tudo bem. Você vai ficar orgulhoso depois, pô, tá ficando legal pra caramba. Não sei, tomara que sim. Milton, quer fazer finalizar aí? Vamos deixar já o Instagram aqui. Vamos deixar o contato dele, né? Pra isso. O Milton passar o Milton, contato passa dele aí aqui, o Instagram do Turminha da Liberdade. O canal no YouTube também, que a gente deu uma olhadinha. Canal no YouTube aí é polêmico, hein? Podemos falar disso aí ou não? Canal do... Olha só. Fala. Bom, tem o Instagram da Turminha, @Turminha da Liberdade. Você tem, eu tenho o Liberdade Justiça, né? @Liberdade Justiça, que é do Instituto, onde a gente está sempre colocando ali informações sobre o andamento do documentário. O meu pessoal é @Giuliano Mioto, Giuliano com G e Mioto com 2 T's. A gente tem tentado, agora o canal é Educação e Cultura com Giuliano Mioto, mas assim, eu uso muito pouco meu canal de YouTube e eventualmente eu publico algum vídeo assim de alguma coisa que eu já falei, né? E tem algumas lives que a gente fez também interessantes. Talvez valha a pena por curiosidade. Mas o fato é que a gente tem um site no Catarse, onde a gente está fazendo uma crowdfunding, né? Para tentar ajudar aí a levantar os recursos para o documentário. Legal. É caro, é muito caro. Como que entra nesse crowdfunding aí? Catarse, aí põe aquela barrinha, 200 anos, independência, alguma coisa assim. Você passa, tá aqui na mas tela. Mas depois agora, eu passo o link, Isso, aí, se vocês puderem colocar aí na descrição do vídeo. Cliquem na área dos comentários. Não, dos comentários não, da descrição do vídeo ali, que vai ter o link para você clicar e doar ali os seus 5, 6 mil reais. Por pessoa, a gente já tá bem com 20 mil, quem 20, quiser 30 doar mil. 1 milhão? Ganhou! Eu vou fazer. Como diz aí, fala aí, Denis, um número de 1 a 10. 8. Ganhou! Ganhou! Você agora é um grande colaborador. do colaborador do nosso Passou a ser um colaborador vitalício. Falou um número certinho, velho. Qualquer número que você disser aí, você ganhou. Maravilha, Mioto. Jobinha, pra fechar aí, Jobita. Eu queria agradecer o Mioto. Valeu, obrigado aí por ter. E acho que ninguém falou como o livro é comercializado. Também, legal. Como que eu posso obter aí os seus livros? Tem o site www.turminhadaliberdade.com.br. Eu vou mandar também o link. Aí, enfim, se puder colocar os links aí do legal, site claro. E do crowdfunding.
mas é www.turminhadaliberdade.com.br. Aí lá tem um link para a loja virtual. A gente entrega para todo o Brasil. O valor que a gente comercializa lá já é incluso frete. Então, vale a pena aí você conhecer o nosso trabalho, ajudar a divulgar. Legal. Enfim, você não tenho dinheiro para te ajudar, mas beleza, ajuda pelo menos a divulgar, faz uma postagem, fala do projeto, porque sempre aparecem pessoas aí bondosas aí que conseguem nos ajudar e fazer a gente continuar aí com esse projeto. Legal. Para os varzianos aí que estão assistindo a gente, façam alguma coisa. Não fiquem aí sentados assistindo vídeos. Não fiquem aguardando o governo. Assistindo Rede Globo, né? Assistindo Manchete, assistindo... na internet, Isso. Valem um livro, leiam isso, ajudem nesses projetos, né? Compre para os seus filhos, exatamente. Tem o pessoal lá do Senso em Comum, eu gosto mais da pegada deles, eles dizem assim... enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Tem uma musiquinha mó barata, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Então não tenham dó de encher o nosso rabo de dinheiro, porque você vai salvar o Ocidente da morte e do colapso iminente que nós estamos tendo agora. É verdade. Triste, mas real. Até porque salvar o Ocidente é um puta trabalho e a gente tem que ser remunerado por Bem isso. remunerado, exatamente. Tem que ganhar muito dinheiro fazendo isso. Mioto, cadê o Mioto? Mioto? Cadê o Mioto? Tem que falar aí, Mioto. Tem que falar. Aí. Aqui. Miotão, obrigado, bicho. Foi legal pra caramba. Muito obrigado pela participação. Sempre bom falar de liberdade, desses temas aí. Tem muito assunto, né, cara? O cara também tem que voltar trazer. um dia aí pra gente falar. O Mioto também, como o Dr. José Ricardo. Vai voltar mais vezes, a Thaís, né? Vai voltar mais vezes aí pra gente falar. E quando tiver o lançamento do documentário aí, próximo aí de setembro, a gente também pode fazer passar uns pedaços e comentar, que vai ser legal. Mioto, obrigado. Obrigado, Mioto. Cara, brigadão mesmo, velho. Valeu. Parabéns por todos os projetos aí, Mioto. Com certeza. E espero que você crie outros projetos, hein? Tá indo muito bem, hein? Tá arrumando mais confusão. Já, o Mioto já tá arrependido e o Humberto quer que ele faça mais ainda. É legal também que ele envolve toda a família, né? A esposa, a filha. Opa! O Humberto é esquerdinho, ele quer que o Mioto desista dessa vida. Para de disseminar! Para de querer... Acabou de voltar de um bootcamp em Diadema lá de socialismo e liberdade. Socialismo e liberdade. Existe isso, sim. Todos compareceram lá. Cadê a boina? Palestras. Cadê a boininha? Cadê a boina do Cutê? Gente, vai ter o Lounge Várzea daqui a pouco, não percam. Vamos ver se o Mioto fica com a gente aí pra dar uma dica aí uma dica cultural também. Não percam daqui a pouquinho. Não saiam daí, não troquem de canal, não coloquem no Pantanal da Manchete, nem no SBT. Em 4,75 segundos. Vai voltar. Valeu! Valeu! Várzea Talk. Vamos na sequência, hein? Então já vamos lá logo. Deixa eu pegar meu celular lá. Ah, é? Tá. Voltamos, Zé. Voltamos, graças a Deus. Voltamos com o Lounge Várzea. O Lounge Várzea da Liberdade, número 74. Lounge Várzea da Liberdade, maravilhoso. Com o nosso querido amigo. A referência pegou. Nosso querido amigo Mioto, Juliano Mioto. Entrevista sensacional. Sempre bom falar em liberdade. E vamos manter nossa liberdade para sempre. Vamos manter ela sozinha, sem a outra palavra. Isso. Que pode aparecer junto. Tá certo. Vamos lá então, deixa eu ver aqui. Puta, eu não abri, cara. Burro pra casa. Pera aí, segura aí. Vamos lá que é rapidinho também. É o Notícia Merda da Semana. Roda, Barbosa. Botando aí uma vinhetinha. Eu disse vinhetinha. Vai que... Roda uma vinhetinha aí. Tá certo. Vamos lá, Notícia Merda da Semana. Vai lá, Barbosa. Ó, sensacional. Mudou os rumos do Brasil e do mundo. Sandy radicaliza ao aparecer de visual novo. E do nada, pá. Puta que pariu. Eu achei legal o seguinte. Ela fala que ela deu na telha e pintou o cabelo de ruivo. E por que isso vira notícia? É isso que eu não entendo, mas o legal é o seguinte. E do nada, pá. Óbvio, né?
ela ia pintar aos poucos o cabelo, tipo... Olha, 2% ruivo, hein? Amanhã pintarei mais uma faixinha, porra, aí vai indo. Tá lasca, né, velho? Vai pro inferno, Em 90 né? dias completa o processo. Completa o processo e vamos colocando foto no Instagram. Puta que pariu, velho. Obrigado, Isto é Gente, aí pela maravilhosa matéria, né? Eu li a matéria inteira, cara. E fiquei realmente abismado e até um pouco emocionado dela ter pintado o cabelo, cara. É um negócio realmente que me afetou muito. Acabou com o meu dia ontem, na verdade. Apesar de... Pra mim, tudo que tem a ver com cabelo me afeta. Negativamente. De alguma maneira... Isso aí como que é? É bullying. É bullying, cara. É bullying pra quem não tem cabelo. Hairless movement. Eu acho que você tinha que cancelar a Sandy. Porque ela fica pintando o cabelo, esfregando na sua cara que ela pode mudar a hora que ela quiser a cor. Então, Sandy, um grande abraço. Minha amiga Sandy. Ela não sabe que eu sou amigo dela, mas beleza. Vai lá, Jobinha. Roda a vinhetinha, meu amigo Barbosinha. Dica do ancião, olha lá, que bonitinho. Dicas do ancião. Esse Barbosinha. Dica do Jobel agora? O que é? Dicas do Jobel? Agora é dicas do Jobel. Dicas do Jobs. Tá bom. certo. Vai lá, Jobinha. Tá valendo já. DDJ. Bom, pessoal, eu acho que eu já dei essa dica, mas eu Ué? vou Porra. dá-la novamente. Eu tenho a sensação que eu já dei, mas até achar em qual programa foi. Já deu. Certeza que já deu. Mas a minha dica é da série da Amazon Prime, The Boys. Não é uma série para criança, então se você tem filhos pequenos... Não deixem eles assistir. Aham. Não, uma série Três pra vezes adulto. só, Java. Oi? A terceira vez, não é a segunda. É só a terceira. Terceira vez. Tá na quarta temporada e eu fico abismado de como essa série, cada episódio é um melhor que o outro. É bom mesmo, Tem Jobel? séries que decaem, cara, é sensacional, né? Pra quem não sabe do que se trata, The Boys é um mundo onde existem os super-heróis, os supers. Uhum. Só que se você acha que eles são heróicos, altivos, né? Responsáveis, longe Não disso. são. Eles têm as piores características que a humanidade pode trazer, né? E o pior de todos é um que o nome em inglês é o Homelander, ele recebeu o nome em português de Capitão Pátria, que seria uma espécie de super-homem daquela realidade. Capitão Pátria. Boa. É um canalha de marca maior. Você imagina um super-homem Canalhas. canalha, o que ele poderia fazer, esse cara faz. É verdade, legal, hein? A série, ela tem um monte de discussão que você para de ver o episódio e fala, caramba, eu não acredito, né? Então, eles tiram sarro da cultura pop, eles tiram sarro dessa lacração que tá Legal no meio isso, aí legal. de Hollywood. Teve uma propaganda da Pepsi, vocês ficaram sabendo disso? Uns anos atrás, teve uma propaganda da Pepsi, onde era assim, uma menina uma modelo sai de um prédio, tem o pessoal manifestando, peace, né, hope, tal, mundo livre, arco-íris e tal. Era, nossa, o que é isso? Aí o cara, não, fulana, entra aí que a gente vai gravar. Não, isso é mais importante. Aí ela entra no meio da manifestação junto com o pessoal. Num determinado ponto tem um bloqueio da polícia. E aí todo mundo fica assim, aí fica aquela... E agora, né? Polícia de choque com escudo. Aí ela vai lá e dá uma Pepsi para o policial arranca o capacete, toma Pepsi e todo mundo se abraça num arco-íris, num cheio de unicórnios. Unicórnios, voador. Acaba o problema do mundo. E aí a Pepsi, ela foi... Cara, mas ela tomou Massacrada. muita porrada, massacrada. E o The Boys, vou dar um spoilerzinho agora, me desculpa. Pode dar spoiler. Traz essa cena, eles refazem essa cena dentro do seriado. É genial. Então, assim, se você está procurando uma série para maratonar, The Boys não é uma série para criança, para adolescente. É uma série 18+. Tem na Amazon Prime. Acho que é a menor assinatura. A assinatura mais barata que tem de streaming hoje é da Amazon Prime. É R$1,50. É, R$9,90. ou parece que aumentou, foi para R$14, mas vale a pena. É R$1,77. Para maratonar nesse friozinho aí, tá bom? Legal. Dica do Jobs. Boa, Jobita. Maravilha. Ô, Denis. Oi, Denis. Eu assisti também as 3 primeiras temporadas aí desse The Boys, recomendo demais. Olha, é interessante, assim, como ele falou, né? São heróis narcisistas, eles são psicopatas. É aquele cara, imagina que você tenha superpoderes e você é um psicopata. Canalha. Você não tá nem Posso voar, companheiro? Posso voar agora. Você é um puta de um canalha. E assim, aí, cara, a série é fantástica. É um super-homem cuzão. Eles estão para as pessoas, eles
eles salvam as pessoas não porque eles querem salvar, não. É só porque é uma questão de marketing. É pra postar na rede social. Ganhar muito dinheiro. Cria-se uma mega corporação em volta deles a Void, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro em cima dos heróis. E aí eles têm assessores de marketing. Fica aquela turminha filmando, fazendo streaming. Cara, é fantástico. E eu vou dar uma dica também, se vocês me permitirem. Opa, dica do convidado, por favor. Também tem uma série que é de lascar, que chama O Homem do Castelo Alto. Puta, eu não sei se vocês já assistiram. É uma distopia do caralho. Vou falar a palavra. Pode falar, pode falar. Disseram que aqui é a Várzea, pode, né? É Várzea, pode falar. Cara, é como se a história se passa o seguinte: se a Alemanha a nazista tivesse ganhado a Segunda Guerra, caralho, bicho. Aí eles invadem os Estados Unidos, aí eles dividem os Estados Unidos entre os japoneses e os alemães. Caralho. Meu amigo, você não tá entendendo, essa série ela é de assim, animal. Ela é muito animal. E aí tem uns elementos meio de fantástico, né, de ficção científica, mas ele conseguiu criar uma série fantástica. E vale a pena assistir também. Junto com esse maratona aí o The Boys e depois o Homem do Castelo Alto. Sensacional. É um dos poucos casos onde a adaptação para TV ou para cinema é melhor que o livro original. Eu tenho o livro original, O Homem do Castelo Alto, é um livro fininho até. Os caras expandiram aquele universo, cara, anos-luz do que o autor escreveu. Puta dica boa também. Série sensacional. Tá lá na Amazon Prime também. Legal. Tudo que o Jobel já leu e já assistiu, eu não sei como ele trabalha, como é que ele vive. Não, pois ele não trabalha. Não durmo, na verdade. Ele é sustentado por acho que ele finge que ele trabalha, na verdade. Ele... sustentado pela esposa. É igual o Karl Marx. Descobrimos. Ele é o Karl Marx careca. Exatamente. É o Karl Marx careca. Todo mundo vê as pingas que eu tomo. É o Karl Marx da cultura pop. Despelado. Despelado. O Várzea Especial. Nossa, me fala quem é que eu tenho de onde vem, quem financia. É o no Várzea Repórter. Várzea Repórter. Quem Jobel. Financia Jobel? Onde vive, quem financia, como consegue assistir tanta série. Cara, qualquer merda que você fala, isso aí eu já assisti, cara, do caralho. Sexta-feira, no Várzea Repórter. Cara, se você se organiza, dá pra fazer tudo. Vai lá, vamos lá, ó lá. No céu tem pão. A extinta vinheta, por favor. Vai lá. Você tem que fazer. No céu tem pão. 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 É muito boa. Muito triste. Vai lá. Fatos históricos da semana. Fatos históricos da semana, que foi de 13 de junho a 19 de junho. Vamos lá. No dia 13 de junho de 1231, que o Jabo adora essas coisas. O Jabo adora. Aqui, ô pariu. Não, chamou. Em 1231, morreu Antônio de Lisboa. Aí você pergunta, quem é Antônio de Lisboa? Quem? Santo Antônio! O balão vai subindo, vai caindo a garoa. Esse é São João. É São João. É São João, esse é São João. São João. Esse é São João. São João. Vocês trocaram. Puta que merda. Mas é brother. São José, São João, tudo brother. Tá tudo amigo. Santo Antônio de Lisboa, né? Ele foi um filósofo, foi escritor, ele foi tudo. Cara, padre, papa, geralmente é isso, né? O cara é tudo, né? Porque ele tem muito tempo pra estudar, pra fazer tudo. Então ele era tudólogo. Tudólogo, né? Então ele é co-padroeiro de Portugal, padroeiro de Lisboa. Então a festa também, na rede social tá rodando bastante, né? Como é que foi a festa de São João segunda-feira lá em Portugal? Foi uma puta de uma zona. Chegou a ver, Joba? Pô, a galera. Você acha que a festa junina aqui toma conta da rua, bicho? Os caras arregaçaram, né? Então foi bem bacana. Então, só lembrando das festas juninas, né? Que a gente é muito adepto. Maravilhosa. Muito adepto, então. Eu adoro festa junina. E, bom, tudo a ver, né? Porque o Santo Antônio tem aquela questão de ser o santo casamenteiro. Né? E aí você junta com a festa junina. Que faz o casamento. Você sempre tem a noiva. Não, como é que fala? Sempre tem uma. Tipo simpatia, né? Que a moça tem que pedir pro homem comprar uma pamonha na beira da estrada pra casar com ele. Isso, tem essas coisas. E funciona. A gente tem aí vocês me complicam. Relatos que funcionam. No dia 14... por causa da comida. Exatamente. No dia 14 de junho de 1937, bota aí, ô Barbosa,
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova o ato da taxação da maconha. Tá aí o Marijuana Stamp. Producer of Marijuana. O Special Tax Stamp Producer of Marijuana. Então, assim, era amplamente plantado e usado e tudo mais, e não pegava nada. Não pegava nada. E aí, a Câmara dos Deputados foi lá e começou numa campanha para começar a criminalizar, para começar a diminuir a plantação e tudo mais. Começou a cobrar taxa, né, de quem plantava, de quem beneficiava, de quem vendia e tudo mais, até que chegou a um ponto de ficar insustentável. Então, assim, antes de chegar e proibir... Foi pra matar no imposto. Exatamente. Começou no imposto. É como se fazem com tudo no Brasil. Exatamente. Você começa aumentando, uma hora... Até que chegou o ponto que virou ilegal, né? Tá. Então, assim, várias teorias de por que isso aconteceu, né? Então, assim, a principal delas é porque tinha um avanço, uma independência tanto do México quanto dos outros países sul-americanos da produção da marihuana e tal, mas não ela como a maconha que a gente conhece hoje. Sim, usando a fibra, usando as coisas e tal. E aí os caras falam, bom, a gente não consegue... Isso aí dá um bom programa, hein, cara? A gente não consegue competir, então diz que é proibido e acabou, né? Então isso é uma das teorias e que se arrasta até hoje, né? Tipo, a discussão de libera, não libera, tá até hoje. A gente não sabe também se o motivo é o mesmo ou não, né? Porque nessa época não... Se usava de tudo, né? Então, não existia Bob Marley. Exatamente. Também não. Tá certo. No dia 15 de junho de 1844, um caboclinho lá chamado Charles Goodyear recebeu a patente da vulcanização, né, do processo de vulcanização da borracha. Da borracha. Né? O cara que ele recebeu uma demanda, né, de uma empresa do tipo, cara, você precisa fazer esse negócio durar mais, a borracha é muito volátil, aumentou a temperatura, ela endurece, diminui, ao contrário, né? Ela amolece, aí quando baixa ela endurece, eu preciso que ela seja menos volátil a temperatura, cara, pô, deixa que eu vou estudar. E aí, sem querer, no laboratório dele, ele tinha uma borrachinha lá misturada com enxofre e deixou cair na boca do fogão. Olha só. E aí quando ele tirou, ele viu que ela não queimou, que ela só deu uma chamuscada, não chegou a pegar fogo e endureceu. Aí o cara, opa, tá tem aí. Coisa aí, velho. Aí o cara descobriu que misturando enxofre com a borracha, numa certa temperatura, numa certa pressão, ela fica uniforme e não deforma mais. O cara, peraí que eu vou lá patentear antes que me roubem essa ideia. Como que é o nome dele? Charles Goodyear. Goodyear, eu acho que você ouviu falar já. Tem um produto muito famoso de borracha vulcanizada que vende por aí. Goodyear, tá certo. Né? Ele teve um bom ano nesse. Teve um bom ano. O ano certo. de 1844 foi muito prolífico pra ele. Denis, vai lá. Oi? Denis, tem umas invenções que a gente fica até tem uma certa lógica, né? A gente fala, nossa, mas inventou isso aqui, né? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, na lâmpada, né? O cara tentou 1000 vezes lá, foi tudo explodindo e tal. Uhum. E tem um negócio que aqui no Brasil que eles fazem um prato de mandioca brava, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Que mata o cara se ele... Você tem que cozinhar 7 dias. Quantos morreram, né? Eu fico pensando, como é que eles chegaram a essa conclusão de que tinha que cozinhar 7 dias pra não morrer? Pelo menos 6 morreram. 6 morreram. Aí no 7º dia... houve paz no mundo, né? Eu acho que é mais ou menos tentativa e erro. Sabe que às vezes eu fico em dúvida? Será que tem que esperar cozinhar todos esses dias mesmo? É que ninguém... Você quer testar, Humberto? Talvez não, talvez alguém chutou só pra dar lá em Sergipe, pra dar uma gourmetizada, né? Às vezes não, às vezes pode ser com 3 dias, mas quem é que vai... É igual aquele arriscar? prato japonês, maniçoba, que é né? um peixe que eles têm que tirar a bexiga de veneno certinha sem estourar. Sim. Cai uma gota na É um carne e polvo, morre. é uma lula, sei lá. Não, É o baiacu. É um peixinho, bolinha. É o baiacu, Esse prato acho que é o maniçoba, não é? Maniçoba que chama? Aqui no Brasil é maniçoba, né? A mandioca que mata é a maniçoba. Não, outra coisa também, tem lá no Haiti, até virou um filme. Eles inventaram um pozinho lá que a pessoa vira zumbi. Sim. Que a pessoa não morre, ela fica lá no... Aquela também, poxa, como é que o cara descobriu que... Como é que chega nisso, né? Mistureba toda, velho. Colocaram na água do Brasil, rabo de tem muita macaco, gente que virou, hein? pozinho de pilim-pim-pim, sei lá o que é. E o negócio, o cara fica zumbi, depois ele sai da cova lá meio esquisitado. Então, enfim. Bom, não usem pozinho. Não usem. Não usem pozinho. Fica a dica aí do Fica a Várzea. dica, não usem pozinho. Nem matonha. Não é porque taxaram, né, que você vai começar a usar. Então, taxaram, então.
Tá muito caro. Dia 16 de junho de 1950 foi a inauguração do estádio jornalista Mário Filho. Você que odeia futebol, qual que é o estádio Mário Filho? Eu acho que é o Morumbi. Não, é o Maracanã. Caralho. Inauguração. Aí vem a pergunta, quem foi Mauro Filho? Mário Filho. Ele era um Olha, outro que manja de futebol aí, ó. Ele era um jornalista do Rio de Janeiro. O Mário? Sabe quem é o Mário? Porra. Mas o nome Mário Filho veio depois, né? O estádio foi inaugurado só com o nome de Estádio Municipal. Certo. Não tinha nome, não tinha porra nenhuma. Mais pra frente, né, homenagearam o Mário Filho. Se não me engano, foi o doido das crônicas lá, como é que é o nome dele lá? O Nelson. Hã? Nelson Rodrigues. Foi o Nelson Rodrigues que batizou o estádio com o nome de Mário Filho. Se eu não me engano, foi essa a história. O estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo de 50, né? Que foi no Brasil. Você já botou a fotinha aí ou não? Já. Bota a fotinha lá. O jogo Brasil-Uruguai aí, a final da Copa. Que o Brasil perdeu. Que o Brasil perdeu. Esse eu acertei. Tá aí um... Não, na verdade o jogo empatou. Ah, não, o Brasil perdeu. Perdeu. O empate era do Brasil, desculpa. O empate, o Brasil seria campeão. Aí levou o gol do Didia no final lá e perdeu a Copa. Do Maradona. O estádio projetado na época para 155 mil pessoas. E foram 300... foram 200 mil pessoas na final. Cara, como que não caía essas merda, velho? E não caía, né? Puta que pariu. Se fazia estádio de verdade. Coisa boa não conseguia fazer um cálculo tão bom, então falar, pô, põe mais aí que senão fudeu, né? O fator cagaço era 70%. 10. Exatamente. Então, o estádio foi feito em 2 anos, né? A construção dele começou em 48, encomendado pra Copa. Serviu, né? Tá até hoje. E custou 18 bilhões de cruzeiros. Acho que não deve ter sido... Tô zoando. Vai lá, Zé. Então é isso. Maracanã, um grande estado do Maracanã. Dia 17 de junho de 1994, o O.J. Simpson é preso pelos assassinatos da sua ex-esposa, Nicole Brown, e do amigo dela, amigo Ron Goldman. Aí tá a foto do O.J. Simpson. E tem várias séries e filmes que falam, né, do julgamento do O.J. Simpson, de como que foi a história. Inclusive ele era ator, né? Ele chegou a participar Ele fez o melhor filme da história com Corra que a polícia veio aí, né? Que é com o... Porra, cara, esqueci o Leslie Nielsen. Sensacional, bicho. Pra mim, a melhor cena é aquele que ele precisa dar o tiro na porta, que ele vai dar o tiro com uma arminha pequena, ele desiste. Ele pega uma maior... Não, essa aqui não. Aí começa a subir, aí chega no final, ele tá em cima da bateria antiaérea, aí quando ele vai atirar, os caras abrem a porta e ele... porra. Maravilhoso. Frank Drebin, sensacional. Eu já acho que a melhor cena é uma que ele vai subornar o cara pra dizer... Puta, essa é sensacional. Coisa, e eles estão trocando dinheiro, né? Aí o cara, ele mostra o dinheiro. Não, acho que eu vou lembrar. Aí o cara vai e devolve a pergunta. E se eu te der esse dinheiro? Aí eles ficam trocando. Você empresta $20, aí o cara empresta, aí ele paga pra ele a propina. Porra, eu vi hoje essa cena, Milton. É sensacional, velho. É a cena mais, assim, nada a ver do universo. O Leslie Nielsen é o não, Frank rei do Drebin nonsense também, né? É muito bom. Ele é nonsense. Ele é muito sensacional. No dia 18 de junho de 1908, é o início da imigração japonesa no Brasil. Então chegou no porto de Santos o navio Kassato Maru. Bota a fotinha dele aí. Fala direito. Kassato Maru. A gente aprendeu, Kassato Maru, né? A gente aprendeu no episódio dos heróis japoneses. Heróis japoneses, né? Sensacional que foi. Obrigado aí pela audiência que tá bombando, hein? Otaruman. Então é o Kassato Maru, que veio 781 imigrantes e aí começou, né, cara? Uma história aí de sucesso, né? Da imigração japonesa. O voo do Spectrum tava nesse navio. Spectrum tá certo. Tava aí. E São Paulo, né? Maior cidade japonesa fora do Japão. Maravilhoso. Bairro da Liberdade. Estamos aí. E no dia 19 de junho de 2012, começa a saga do nosso amiguinho Julian Assange, que pede asilo na embaixada equatoriana em Londres, temendo extradição para os Estados Unidos, né? Já que ele tinha revelado Classified Files, né? Os documentos secretos americanos. E aí a galera falou assim, meu irmão, se a gente te encontrar, você tá na roça. Você vai pro micro-ondas, tipo do Rio de Janeiro lá, velho. E aí o cara pediu asilo, ficou um tempão lá na embaixada do Equador em Londres, casou com a advogada, foi um puta rolê. Onde ele tá hoje, Jobas? Eu não sei em que pé que tá isso aí. Ele foi
Normalmente... O Equador tirou a cidadania que eles tinham dado para ele. Eu nunca vi isso, tirar a cidadania de alguém. Quando tirou a cidadania, ele não pôde mais ficar, ele foi preso. E eu acho que ele foi deportado para os Estados Unidos, sim. Deixa eu procurar aqui. Mas bem provável ele deve estar onde? No Uruguai. Que todo mundo vai pra lá, fica bem tranquilo e não acontece Paraguai nada. é bom também. Paraguai é um Paraguai lugar é bom, legal. Paraguai é bom. Legal. Todo fugitivo. Não, vai. ele tá sob custódia da Polícia Metropolitana de Londres. Mas ele ficou... É que tinha esse papo, né? Que ele realmente, a galera ficava em cima do governo inglês pra deportar ele. Eu lembro que parou nesse pé, eu sabia disso daí. Que tá ele lá tava... ainda, mas eu acho que vão esperar o pessoal esquecer um pouco dele e ele vai pegar uma prisão federal no Arizona lá. Porque o rolo, na verdade, o rolo que eles querem pegar o cara, de novo, né? Você está sempre devendo pro Estado, é que eles querem pegar ele por causa de um assédio sexual na Suíça, na Suécia, né? Cara, não tem nada disso. É esse que é o primeiro... Não. Nosso STF já entrou em contato e já vai soltar ele. O Moraes falou que não quer. Ô, Zé, não tem isso. Essa. É isso, então. É isso. Semana isso? que vem tem mais, pessoal. Foi bom. Trouxe E agora o mais esperado. fatos históricos maravilhosos. Vamos lá, Humbertinho. Fazia tempo que eu não ouvia essa música. Roda a vinheta, amiguinho Barbosa. É o Várzea Raiz. Oi! Pra você. Voz de locutor, vai pra lá. Vai, você vem pra cá. Vai lá, Humberto. Bom, galera, eu acho que agora eu vou fazer até uma conexão, né, do presente com o passado, né? Aí, 2 semanas atrás, aí o nosso amigo aí conseguiu aí no julgamento se livrar da maluca, né? Johnny Depp, amigão. Johnny Depp, né? Eu, particularmente, sempre acreditei no cara, né? Eu também. É o Jack Sparrow, velho. O Anjos da Lei nunca iria me decepcionar, né? Não. E é sobre isso que eu vou falar, sobre o seriado Anjos da Lei. Anjos da Lei, sensacional. Né? Foi um grande sucesso na década de 80. O nome em inglês do seriado era 21 Jump Street. Jump Street. Sabe por que esse nome, Jobel? Não. Vou te falar. Você vai saber. Não, mó seco. Mas, não. Em Portugal, o nome desse seriado chamava Rua Jump 21. Rua Jump 21. Nossa. Bom, mas o seriado, só pra falar quem não sabe, o seriado era um grupo de jovens policiais que eles se infiltravam nas escolas para investigar crimes cometidos pelos alunos, tal. Então, jovens policiais passavam por estudantes. E é interessante que realmente existia um programa da polícia americana que atuava dessa forma, né? E o nome do seriado, que é Rua Jump Street, 21 Jump Street, é porque eles se reuniam para definir ali a estratégia, a missão, numa capela abandonada, numa igreja abandonada, que ficava nesse endereço. Tá, na 21 da Jump. Exato. Mas você vê que o nome em português brasileiro ficou bem melhor que o de português. Muito melhor. Não, muito melhor. Bem melhor. Bom, e aí é o seguinte, então isso foi na década de 80, né, esse seriado, né, foi um grande sucesso. E esse seriado, ele falava sobre várias coisas. Então falava desde envolvimento com drogas, falava de tráfico, prostituição, assassinato. Então foi a primeira vez que em seriados americanos que se falou mais abertamente sobre esses casos. Trouxe, né? os temas, né? Exatamente. E o que é legal também é que ao final de cada episódio, não sei se vocês vão se lembrar, ele sempre tinha uma mensagem moral implícita, né, no seriado, né? Tipo o He-Man no final. Vendo? Do episódio de hoje, aprendemos que... Tá vendo? Não faça merda, tá vendo? Não pode fazer isso, tá vendo? Sempre tinha essa moral implícita no final dos episódios. E outra coisa interessante que também é o seguinte, o Johnny Depp, na verdade, ele não queria fazer esse seriado, né? E aconteceu, ele assinou um contrato de 6 temporadas com esse estúdio, porque ele tinha certeza que esse seriado ia ser uma porcaria e só ia ter no máximo uma temporada. E teve todas. Não, daí que rolou. Só que foi um puta sucesso, né? Também por causa dele. E aí ele se ferrou. E aí quando chegou na 3ª temporada, ele não aguentava mais, porque ele tava perdendo um monte de trabalhos no cinema. E aí ele começou a fazer aquele corpo mole, começou a dar aquele migué e começou a criticar o próprio trabalho dele, pra tentar sair fora do seriado. E aí ele conseguiu, ele com os advogados dele conseguiram quebrar o contrato e saiu fora. Então ele ficou até a 4ª temporada. O seriado foi até a 5ª, então
Mataram ele, usuário de crack. Mataram ele. Tá certo. Ele saiu fora na 4ª temporada. Bom, Bertinho. Ele foi pro Então, pessoal pessoal, e saiu. Quem tiver interesse, Anjos da Lei, vocês vão conseguir achar muita coisa aí na internet, YouTube. Boa. Bom, Bertinho. Ou mídias alternativas do Joba. Alternativas de mídia que sempre estão aí. Ou o Jobel com a sua Deep Web de séries. Jobel, por favor, Jobel. Não. Tão baratinho, né? É isso então, gente. É isso. Nosso Lounge Varza sensacional, informações importantíssimas e pra você, seu inteligentinho da turma. Exatamente, já né? vai chegar. Sempre, né? E eu vou trazer aqui a minha curiosidades pra gente finalizar. Por favor. E hoje é uma reflexão pra você. Vai falar de espelho? Que se vamos. Pra você que se acha fudidão, que passa por cima das pessoas, que acha que tá o bacanão, bonitão, tá? Vou te dar essa frase aqui pra você pensar um pouquinho, refletir. A decomposição do corpo humano começa apenas 4 minutos depois da morte. Morreu, filhão, já era. Então, não faça besteira na vida. É isso aí, gente. E seus pelos crescem até 8 horas depois. Faz uma pergunta, Barbosa. A dica do He-Man, então, é não morra. A dica do He-Man é não morra ou viva melhor, né? Viva sem fazer merda, a dica né? do He-Man é a melhor. No episódio de hoje, aprendemos que não podemos morrer, porque em 4 minutos viraremos carne podre. Carne podre para os Um abraço, velhos. pessoal. Obrigado, amiguinho. E até a próxima. Valeu. Vamos trazer o nome do gato aí pra se inscrever. Se inscreva no canal. Gato He-Man. Gato He-Man. Gato He-Man. Não, Gato Liberdade. Gato Liberdade. Gato Liberdade. O Liberty Cat. Boa, gente. Obrigado. Mioto, obrigado aí. De novo. Obrigado, Mioto. E até o próximo programa, que vai ser o quê, Zé Augusto? Uma coisa que eu tenho certeza é que vai ser o 75. Vai ser o 75. Porra, agora, assunto. Bodas de... 75? Bodas do quê? Bodas de rubi, eu acho que isso não é? Diamante, sei lá. Ah, eu não vou chegar em só velho sabe essas coisas. Porra nenhuma. Um grande abraço. E tchau. Bodas de Michael Jackson. Valeu, obrigado, cara. Valeu, eu que agradeço. Valeu, Mioto.